Boa noite. Agora sim. Muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais um bate-papo que a gente vai fazer, falando aí da doutrina espírita. Então sejam muito bem-vindos. Que Jesus possa estar com todos nessa noite de quarta-feira. Eu sempre aguardo alguns minutos para as pessoas chegarem e participarem aí desde o início dessa nossa conversa. O Carlos já está aqui, eu já visualizei ele, já vou conseguir chamá-lo. Enquanto isso, Carlos e pessoal que está aí acompanhando, muito boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite, Reginaldo Costa. Boa noite, Andressa Fortunato. Boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos estar aqui com o Carlos Jimenez de Franca. É um grande trabalhador do movimento espírita de Franca e região. Faz um trabalho bastante interessante. E ele vai falar conosco, então, sobre o amor. Eu vou adicionar o Carlos aqui e aí ele vai com o papo, ok? Nós possamos fazer aí boas reflexões. Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite, Luciano. Estou apanhando um pouquinho aqui, rapaz, para poder ajustar. Deixa eu só virar aqui. Não. Você ficou de lado. E a que hora? Agora tá ok. Agora tá ok? Tá Mas ok. na verdade é que o meu celular aqui que eu preciso voltar ele para. Só um minutinho, por favor. Ponta cabeça agora? Tá, ponta cabeça. Agora tá ok. E aí, tudo bem, Luciano? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Primeira vez que eu faço esse tipo de bate-papo, Luciano. Você que já está mais craque aí, fica à vontade para conduzir aí. Ok. Bom, primeiramente é uma satisfação estar aqui com você. E eu tenho oferecido essa possibilidade de conversar com amigos, né, do meu Facebook. E como eu falo muito, as pessoas já me conhecem, eu tenho convidado outras pessoas para falar comigo, né? E aí a gente vai compartilhando junto aí o nosso aprendizado, as nossas experiências na doutrina. Eu e o Carlos já temos aí algumas vivências do movimento espírita de Franca, que eu tenho boníssimas recordações, né? E o Carlos ele faz muitas atividades de divulgação da doutrina espírita que eu nem te acompanho mais, Carlos. Eu não consigo acompanhar. Está lá no Idefran, em Franca, com o programa online também, com atividades muito interessantes. Então é uma satisfação mesmo falar contigo. Ele vai falar sobre o amor. Então, Carlos, fique à vontade. Eu vou só agregar algumas coisinhas, mas nós estamos aqui para te ouvir. Fique à vontade. Não, eu agradeço primeiramente, Luciano, o convite, estar aqui com você, né? Também te acompanho no Movimento Espírita. Você não está mais aqui na cidade de Franca, mas a gente acompanha aí pelas redes sociais, um trabalho muito legal que você faz. E a gente está lá, está aqui, na verdade, né, em Franca, com a Rádio Idefran. Nós estamos com 2 programas lá, na verdade 3. Nós temos um podcast chamado Moralidade e Conhecimento. Nós temos aos sábados, às 10 horas da manhã, um programa chamado O Livro dos Espíritos em Destaque. Eu, o Mararias, Wilton Borges, o Rosemir Folhas e o Eurípides Montandon fazemos um estudo do Livro dos Espíritos, sem qualquer pretensão de ensinar nada a ninguém, porque todos nós somos aprendizes, então a gente faz um bate-papo compartilhado, o pessoal entra na live assim como essa também, faz os comentários deles, troca ideia, bastante bacana, fica todo mundo convidado, todos os sábados às 10 da manhã. E agora nós estamos aí com uma proposta que deu um upgrade muito grande em razão dessa questão que as casas espíritas estão fechadas em decorrência dessa pandemia do coronavírus, né? Nós estamos com o programa Roda Viva do Espiritismo, né? É um programa inspirado naquele Roda Viva lá da TV Cultura, que todos nós conhecemos, um programa tradicionalíssimo na TV brasileira, e nós trouxemos esse formato para o rádio com o foco da doutrina espírita. Então, agora durante essa pandemia, até agora
Até dia 10 de julho nós vamos fazer 2 vezes por semana, toda terça e toda sexta. Nós recebemos um convidado, para você ter uma ideia, na próxima sexta-feira. Ontem nós recebemos o Jorge Damas, que foi terça-feira, e na próxima sexta nós vamos receber o professor Severino Celestino, lá da Paraíba. E depois do dia 10 de julho vai ser só uma vez por semana, todas as terças-feiras, é um programa de 1h30, onde a gente faz um bate-papo muito legal com os entrevistados, e a gente faz perguntas sobre, evidentemente, doutrina espírita, o tema do programa é esse, eles vão compartilhando com a gente. E aqui hoje a gente veio para falar com a proposta, né, Luciano, a gente para fazer... Só para desculpa te interromper, né? E aí, além de tudo isso, ainda faz a cobertura do basquete de Franca. Fora, aí quando tem o campeonato, o NBB, e tem a Francana também, o futebol, nós também estamos lá com a Rádio Difusora, equipe Dono da Bola com o Jovassi Correia Dias, nosso amigo J. Júnior, que deve estar ligado aqui também, um abraço a eles. A gente participa lá na questão de comentaristas esportivos. O rádio, a comunicação de forma geral, é uma paixão para mim. Mas hoje aqui a gente vai conversar sobre o amor, né? O tema proposto é Daqui Só Se Leva o Amor. Daqui a pouco a gente vai, você fique à vontade aí para a gente fazer o bate-papo. Eu vou lançar ideias aqui, a gente vai conversando, né, Luciano? Porque neste momento de pandemia, todos nós, de certa forma, estamos com o coração apertado, né? As pessoas ficam um pouco meio que perdidas, tristes, ficam pessimistas, a verdade é essa. E a doutrina espírita, de forma geral, é muito claro para nós, né? A doutrina espírita é uma doutrina otimista por excelência, né? Talvez tenha alguém que esteja nos assistindo e ainda não é espírita, mas fica o convite para conhecer a nossa doutrina. A doutrina espírita, ela joga luz sobre muitas questões que nós não sabíamos até então lidar, nós não sabíamos o que fazer, né? E uma delas é justamente essa questão da imortalidade da alma. Evidentemente que é uma situação difícil, né? Ninguém quer deixar o corpo agora, ninguém quer desencarnar, ninguém quer passar para outra vida nesse momento. Mas ainda que se passe, nós não precisamos desesperar, nós temos condições de continuar progredindo como nós já viemos de experiências passadas. E essa situação dessa pandemia, se a gente for analisar sob o ponto de vista da evolução espiritual, ela acaba sendo como um agente de propulsão. Por quê? Porque hoje a gente está vendo as pessoas valorizarem muito mais o abraço. Quantas pessoas eu falo por mim, né? Sempre a gente falava, oh, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Eu ficava pensando, pô, mas abraço, pô, vejo o cara todo dia, colega de trabalho. Hoje nós estamos valorizando, né, os colegas de trabalho, a gente não dá a possibilidade de dar um abraço. Um familiar mais idoso, né? Nós temos o caso aqui, meu próprio pai, meus sogros aqui, o sogro, a sogra, o pai, a mãe, às vezes um irmão mais velho, você não pode ir lá visitar com a frequência que você quer, que você estava acostumado, justamente para não ter a possibilidade de levar o vírus até eles. Então você teve que, de certa forma, nós tivemos que nos isolar, e aí o isolamento social está propiciando isso, e faz com que todos nós refletimos acerca dos objetivos da nossa vida. Por que será que a gente corre tanto atrás do dinheiro, né, Luciano? E numa situação como essa, as coisas surgem para a gente refletir. Com certeza. E a questão da resignação nesse momento, né? De um exercício muito grande que a gente precisa fazer de muita calma, muita paciência, né? É aquilo que o Chico chama de a hora do testemunho. Essa é a nossa hora do testemunho. Você falando de abraço, né? Eu vou ter que confessar uma situação aqui. Eu moro sozinho aqui em Londrina, vivo sozinho, e sozinho, né? Moro sozinho. E como eu não tenho parentes aqui, eu não tenho família aqui, eu não me lembro quando foi a última vez que eu abracei alguém. Tá vendo aí? Então, a gente tem que vencer essas situações todas, né? Tem que se fortalecer muito. Até para quem tem família, minha família está longe, né? Estou com uma irmã com suspeita de coronavírus, ela está aguardando o resultado, vai fazer teste. Então, assim, todos nós estamos aí, cada um dentro do seu contexto, passando por um desafio, né? Então, agora a gente realmente tem que ser muito paciente, muito resignado, trabalhar o que existe de melhor dentro de nós, porque senão fica muito mais difícil. Sabe que e tem uma música, né, do Roberto Frejá, né, do Barão Vermelho, ele gravou com o Barão Vermelho, depois continuou cantando na sua carreira solo, que é muito conhecida, né, que é o Amor para Recomeçar. E ela tem um verso muito bonito nessa música, Luciano, que fala: quando estiver bem cansado, que ainda
exista amor para recomeçar. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Por isso o tema proposto de hoje, para a gente falar sobre o amor, porque em todas as situações de dificuldade pela qual nós passamos, se nós tivermos amor, o alto amor, se nós tivermos amor ao próximo, que é o amor recomendado por Jesus Cristo pelo cristianismo, que a doutrina espírita traz para nós, se nós tivermos amor a Deus, né, que é a nossa fé, amor a Deus nada mais é do que a fé, nós vamos passar por qualquer dificuldade que seja, de forma mais tranquila, de forma mais sensata, de forma mais interessante. E a gente às vezes fica imaginando assim, pô, por que eu estou passando por isso? Por que essa dificuldade está batendo na minha porta? Agora, nesse momento, todas as dificuldades batem na porta da gente através dessa pandemia. Mas Sim. pode ser que tem pessoas aí que tenha perdido, já em decorrência da pandemia ou por qualquer outro motivo, um filho, que tenha perdido um pai, que tenha perdido uma mãe. Pode ser que a gente tenha tido um diagnóstico de uma doença incurável, de um câncer. Pode ser que alguém aí tenha tido já um revés financeiro, e muitos reveses financeiros, infelizmente, ocorrerão em decorrência dessa pandemia. E aí as pessoas começam a se pensar: será que Deus está me perseguindo, Luciano? Será que Deus quer o meu mal? Né? Será que Deus resolveu mandar, por exemplo, o Carlos Gimenez resolveu mandar todas as faturas do plano espiritual dos Carlos, mandou tudo para mim, veio tudo nas minhas costas? E aí, mais uma vez, a doutrina espírita, de forma muito clara, de forma muito didática, esclarece para nós que, primeiro, que Deus não pune ninguém. Deus não pune ninguém. Deus não tem interesse em ver. Deus não é. A doutrina espírita desmistificou, pelo menos para mim, aquela imagem que eu tinha, que Deus era um senhor velho, de barbas longas, de um cajado na mão, com um trono encostado no canto, olhando, vendo quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. Quem fazer o certo ele vai beneficiar e quem fizer o errado ele vai punir. Não, o Espiritismo não trabalha com o antropomorfismo, né, é a redução de Deus a uma figura humana. Não, porque Deus é algo muito superior, muito acima disso tudo. E Deus, nesse sentido de não punir ninguém, ele apenas tem leis já pré-estabelecidas muito antes de criar a gente, muito antes de criar o próprio universo, que são leis naturais. E se nós desrespeitarmos essas leis naturais, as consequências virão. E o Espiritismo é muito claro nisso. Lei de causa e efeito. Eu sempre costumo dizer, Luciano, e daqui a pouquinho você já fala para a gente um pouquinho da sua experiência em relação a isso, que é o seguinte, o Espiritismo fala para nós que eu não preciso fazer nada e, ao mesmo tempo, eu posso fazer tudo. Mas se eu não fizer nada, ou se eu fizer tudo, tudo aquilo que eu fizer vai me trazer uma consequência. E aí, Allan Kardec perguntou aos espíritos, né, no livro dos espíritos, qual que é o modelo? Já que a gente pode fazer ou deixar de fazer, qual que é o modelo? E aí nós temos a figura do nosso irmão maior chamado Jesus Cristo. E aqui a gente pode fazer mais um parêntese para esclarecer que para nós espíritas, Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Algumas correntes religiosas consideram Jesus como o próprio Deus. Para nós, não. Jesus é um irmão maior nosso. Maior em que sentido? De mais evolução. Quer dizer que um dia Jesus foi imperfeito como é o Carlos Gimenez hoje? Sim, Jesus foi imperfeito um dia como é o Carlos Gimenez hoje. Jesus passou pelo estágio que já está mais evoluído do Luciano Cícero em relação ao Carlos Gimenez, passou também pelo estágio do Luciano Cícero, e hoje Jesus é um espírito divino, um espírito celeste, um espírito superior que tem condições de gerenciar o mundo do planeta Terra. E como é que Jesus chegou lá? Jesus chegou lá amando, Luciano, chegou amando. E nós, nessas questões de amar ou de deixar amar, a gente às vezes acaba derrapando, acaba se esquecendo. E eu vou trazer aqui para a nossa discussão, que é um caso público, que foi muito veiculado aí, rede social, etc. Eu gostaria de citar a título ilustrativo para a gente poder entender esse mecanismo que eu quero explicar para os nossos colegas, que tem muita gente chegando aqui, mandando o seu alô, que é a questão lá da separação do cantor da dupla Vitor e Léo. Todo mundo sabe que o cantor Vitor teve um problema com a esposa dele, teve interferência da mãe, da filha, teve aquele negócio, aquela filmagem toda, e eles acabaram se separando, teve uma denúncia dela, da mulher, né, da esposa, de agressão dele, foram verificar os vídeos do elevador, etc. Eu não vou entrar no mérito, quem fez, quem não fez, quem deixou de fazer. E ele acabou sendo condenado por vias de fato, né, que é uma lesão corporal sem deixar marcas no corpo, salvo engano, algumas semanas de prisão simples. Mas o que eu quero dizer para todos é o seguinte: todos aqueles seres envolvidos, esses irmãos envolvidos, o Vitor, a esposa, a sogra, que é a mãe do Vitor, a irmã do Vitor, todas as pessoas que estavam envolvidas naquele caso.
Eu tenho certeza, Luciano, que hoje todos eles têm dentro de si uma pontinha de arrependimento. Independente de quem tenha acertado, independente de quem tenha errado. Porque o processo da consequência em relação ao que foi feito por todos hoje é muito danoso. Ele acabou com a carreira artística dele. Atrapalhou o irmão que tinha a carreira artística dele, independente dessa questão financeira, mas ele separou da esposa, da pessoa que gerou os filhos, está longe dos filhos. A sogra perdeu a harmonia do filho, a cunhada, a irmã dele perdeu a harmonia da família do filho. Então é o seguinte, se pudesse, eu tenho certeza, todos eles envolvidos, se eles pudessem voltar no tempo, eles pensariam 2, 3, 4 mil vezes antes de fazer, de falar e de realizar aquilo que eles realizaram. Porque a consequência do ato foi muito danoso para todo mundo. Eu te pergunto, quem ganhou com aquilo? Ninguém, absolutamente ninguém. Por quê? Faltou o amor. Não esse amor humano que nós fazemos, esse amor carnal, esse amor mas o amor fraterno, o amor de caridade, porque ali faltou um olhar para o outro sobre o mesmo prisma, um olhar para o outro e falar: nós somos filhos do mesmo pai, nós somos filhos de uma mesma família universal. Ainda que você fale, faça ou deixe de fazer algo, eu tenho que te respeitar, porque só assim nós seremos felizes. Com certeza. Isso me lembrou Emmanuel quando fala que nós somos senhores das nossas escolhas e escravos da consequência delas. Né? Então, toda vez que nós fizermos uma escolha, aí tem a questão do livre-arbítrio que impera nisso tudo, toda vez que a gente fizer uma escolha, ela não estiver pautada no amor, nós vamos sofrer a consequência, né, da ausência do amor na nossa vida. O sofrimento é a ausência de amor na nossa vida. Né? E é isso que vai fazer com que, ao doer demais, como diz a Filomena de Miranda, aí que o indivíduo vai buscar um outro rumo, um outro caminho para realmente amar. Você falou que Jesus amou, né? E Emmanuel também, a respeito da evolução de Jesus, ele deixa claro que Jesus ele seguiu um caminho mais reto, por isso que ele chegou mais rápido, né? Na condição em que está, e é um modelo realmente para a gente, para que a gente possa ter como referência e tentar errar menos, né? Errar menos com o uso do nosso livre-arbítrio, para sofrer menos e, a partir daí, amar mais, né? Sem dúvida alguma. Você citou Emmanuel, né? E Emmanuel tem uma frase fantástica que está lá no livro Fonte Viva, na lição 110. O nome da lição é Vigiemos e Oremos. O pessoal que está assistindo a gente aí, depois se quiser lá conferir, é muito fantástica essa lição. Lição 110 do livro Fonte Viva. Ele fala o seguinte: mais vale chorar sob os aguilhões da resistência, sob as algemas da resistência, do que você sorrir sob os narcóticos da queda. Vou repetir: mais vale chorar sob os aguilhões da resistência do que sorrir sob os narcóticos da queda. O que ele quis dizer isso? Ele quis dizer o seguinte: que quando você está com aquela vã ilusão de que você é uma pessoa feliz, que você está com o dinheiro no bolso, seu time está liderando o campeonato, o Londrina Esporte Clube aí na cidade onde o Luciano Cícera está liderando o campeonato paranaense, sua conta bancária está cheia de grana, você está feliz, você está com a família em volta, os filhos, você começa a sorrir demais e acaba até se perdendo. Porque essa sensação de autossuficiência, essa sensação de autonomia faz com que às vezes a gente se perca. E é aí que você está caindo. Porque quem está caindo sempre sorri. Você só começa a chorar quando você chega lá no fundo do poço. E você chega no fundo do poço, aí você começa a olhar para cima. Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu deixei de fazer? E aí a doutrina espírita explica para a gente. Nesse sentido de a gente seguir os caminhos trilhados por Jesus, de amar como Jesus amou, a gente não pode desperdiçar nenhuma oportunidade. Seja ela através do nosso núcleo familiar, seja ela através do nosso núcleo profissional, os nossos colegas de trabalho, seja através dos nossos vizinhos, seja através dos nossos governantes. Quantas vezes nós não sabemos, eu falo por mim, a gente olha para os nossos governantes, para os nossos políticos e fica decepcionado e faz críticas ferozes contra eles, só que a gente às vezes se esquece, porque a gente não se coloca no lugar deles, né? Eu imagino, eu sempre brinco, pessoal, eu gosto muito de política, eu gosto de ler bastante, gosto de conversar bastante, né? E às vezes o pessoal fala: não, você seria prefeito, por exemplo. Eu falo: eu não seria prefeito,
Por quê? Porque eu acho que eu não tenho condições emocionais, eu não tenho estrutura emocional. Por quê? Porque hoje um telefone do prefeito só toca para passar problema para ele. Ninguém liga para ele e fala: Ó, prefeito, parabéns por ter limpado o bueiro da minha casa. Não. Você liga e pega o telefone: Ô, prefeito, está faltando pintar a praça aqui, o prefeito, está faltando merenda na escola do meu filho, está faltando. E aí, nós não queremos saber se existe recurso, se não existe recurso, nós não queremos saber se existe estrutura, se não existe estrutura, nós não queremos saber se pode ou se não pode, nós queremos ver o nosso problema resolvido, nós somos muito egoístas nesse ponto. E aí nós estamos deixando de amar o nosso irmão, o nosso governante, tanto eles senadores, deputados, governadores, o próprio presidente da República, e achamos que do nosso jeito de pensar é o jeito que as coisas acontecem na vida. E aí até que venha uma situação de dificuldade, né? E a gente acaba seguindo na intuição de tentar resolver, a gente acaba até errando mais. Por isso que é muito importante aquela reflexão, né? E tem uma questão lá do Livro dos Espíritos, eu não lembro, por volta dos 600 e qualquer coisa, né? Qual que é o segredo para ser feliz? E a espiritualidade diz, né? O filósofo já disse para vocês, o pensador já disse para vocês: conhece-te a ti mesmo, né? Todo mundo atribui essa frase a Sócrates, mas na verdade essa frase é de Tales de Mileto. Conhece-te de a si mesmo. Como é que a gente pode se conhecer a si mesmo? É muito simples. É só você todo dia antes de dormir fazer uma reflexão. Quantos sorrisos eu proporcionei? Quantas alegrias eu proporcionei? Ou quantas dores eu proporcionei? Quantas vezes eu falei o que não podia falar, né? Porque existe uma frase de Caetano Veloso, né, que diz o seguinte: cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. Vou repetir. Cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. A verdade é que a gente faz questão de esconder a dor lá no fundinho e só fica preocupado com a alegria do jeito que a gente é. Mas na verdade a dor que a gente provoca nos outros é muito maior que a dor que a gente provoca em nós mesmos. E a gente não pode se esquecer que nós estamos num mundo todo conectado, na lei de ação e reação, e existem várias filosofias que pregam isso. Aquilo que você joga no universo é o efeito bumerangue. Ele vai retornar para você. Então, se hoje você está causando dor, seja sob que ângulo, seja sob perspectiva for, isso de alguma forma vai voltar para você. E aí a gente acaba, né, Luciano? Queria te ouvir um pouquinho a respeito. A gente acaba se frustrando com as coisas que a gente acaba praticando, porque isso retorna para nós. Com certeza. É o que Jesus diz, né? Se teus olhos forem bons, então quer dizer, a gente manifesta muito lá no externo, né? Lá fora, nas pessoas, nas coisas, o que é do nosso mundo interno. Então, essa questão de sofrer lá na frente é porque, na verdade, eu estou jogando para fora, para o outro, às vezes, aqueles conflitos que são meus. A dificuldade de amar, ela está no fato de uma dificuldade que eu tenho de me amar. Eu tenho dificuldade de aceitar o próximo, porque, de repente, eu sou muito rigoroso com falhas minhas. Eu tenho que ser rigoroso, mas preciso ter também um nível de tolerância, de aceitação, até para que eu consiga enxergar isso também no outro, que ele errou, que ele tem oportunidade de corrigir, que as coisas podem mudar, porque senão eu acabo utilizando uma régua muito, muito, muito dura, e aí eu faço o outro sofrer, que é isso que você está falando também. Eu acabo deixando, né, ou levando o sofrimento para o outro, porque é insuportável a minha dor. Né? A minha dor também é grande. E aí, conforme a gente vai trabalhando essa questão, como você disse, do autoconhecimento, né? A gente vai trabalhando o autoconhecimento, vai se percebendo, identificando as nossas fortalezas, as nossas virtudes, e cuidando daquilo que ainda não está 100%, a gente faz um ato reflexo com relação às outras pessoas. A gente espelha isso nas outras pessoas. Consegue também enxergar o que o outro tem de bom, o que o outro pode agregar, e aí sim a gente consegue fazer o amor se manifestar. O amor se manifesta no bem, né? No bom, naquilo que eu vejo que dá, né? Que dá certo. Agora, a visão pessimista, o mal que eu faço, né? Eu vou sofrer o impacto disso. Eu sempre falo demais do Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, que ele diz: quando eu escolho uma coisa, eu excluo outra.
né? O amor é uma escolha. Então, quando eu escolho amar, eu estou excluindo aí, né, outras possibilidades de sofrer, de mágoa, né, porque eu escolhi amar. Agora, se eu escolho brigar, ir para o enfrentamento, o duelo, a cólera, a ira, eu estou escolhendo algo que vai me fazer mal e para o outro também, e aí eu estou excluindo a oportunidade de amar naquele momento. Sem dúvida alguma. Você falou do Arthur Schopenhauer aí, ele tem um conto muito interessante, que é a questão do porco-espinho, né? Você deve Ah, conhecer, virou até livro do, salvo engano, do Karnal, ele discorreu a respeito, né? Para os nossos amigos aqui, a gente pode contar a historinha rápida, é justamente para a gente poder saber conviver com os outros, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de conviver com as pessoas ao nosso redor, porque a gente às vezes acha que o problema são as pessoas, né? E não são, às vezes somos nós. E nesse conto, né, nessa passagem, nesse texto do Arthur Schopenhauer, que é o Dilema do Porco-Espinho, ele contou que certa vez o orbe terrestre, o planeta Terra, passava por uma nevasca muito forte, né? Era muita neve, muito vento, muito frio. E tinha ali um coletivo de porcos-espinhos lá, eu não sei se é vara de porco-espinho que fala, mas tinha lá vários porcos-espinhos. E eles sofrendo com aquele frio, com aquela neve. Aí um porco-espinho, involuntariamente, porque eles não são seres racionais, acabou chegando próximo de outro. E ele percebeu que o frio diminuiu. Um fez barreira do vento para o outro. Chegou um terceiro, o frio diminuiu mais ainda. Chegou um quarto, o frio diminuiu mais ainda. E eles começaram a perceber que quanto mais eles se aproximavam um do outro, mais o frio diminuía. Ficava melhor para eles. E eles foram chegando próximo, foi chegando um quinto, um sexto, quer dizer, ficaram uma grande quantidade junto, eles se aproximando, até que chegaram tão próximo um do outro que o espinho de um começou a machucar o outro. Instintivamente, o rebanho se desfez. Instintivamente, eles se afastaram. E quando eles se afastaram, eles perceberam que o frio que eles estavam sentindo voltou a ser forte. E eles ficaram, daí o nome, o dilema do porco-espinho. Muito próximo, o espinho de um machuca o outro. Distante, o vento, o clima, maltrata eles, o frio, a neve maltrata eles. E aí, a reflexão que a gente faz é: nós temos que ter a sabedoria dos porcos espinhos para que nós chegamos próximos um do outro, mas que o meu espinho não fere o meu próximo. E nós não devemos estar tão distante um do outro, que existe um espaço tão grande para que venha, metaforicamente, o frio, a neve e o vento e atrapalhe a gente. Então, é isso que nós temos que fazer: achar a distância ideal entre um ser e outro para a gente conseguir viver melhor. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver amor pelo próximo, né? Que é o nosso tema de hoje. Se nós tivermos amor pelo próximo. E não podemos esquecer dessa lei de causa e efeito, desse efeito bumerangue. Porque às vezes, né, Luciano, a gente imagina que tudo vai acontecer nessa encarnação. Existe uma frase que eu não concordo, até concordei antes de conhecer o Espiritismo, depois passei a discordar, que muita gente fala, né? Aqui se faz, aqui se paga. Não necessariamente. Às vezes aqui se faz, numa próxima encarnação, que você vai colher aquilo que você está plantando nessa. Emmanuel tem uma frase, Emmanuel mesmo, tem uma frase muito interessante no livro Pensamento e Vida, que ele fala sobre a família. Ele fala o seguinte: a família é o centro essencial dos nossos reflexos. Reflexos esses agradáveis ou desagradáveis que o passado nos devolve. Vou repetir. A família é o centro essencial dos nossos reflexos, reflexos agradáveis ou desagradáveis que o passado nos retorna. Daí porque nós temos a explicação que às vezes você recebe com todo o carinho do mundo um filho, uma filha, com todo o carinho do mundo, e de repente esse ser não gosta de você. Esse ser, conforme vai crescendo, vai se rebelando, a ponto de fugir de casa, a ponto de não conversar com você, a ponto de se trancar no quarto, a ponto de você pedir: meu filho, minha filha, vamos conosco na igreja, no centro espírita, no terreiro de Umbanda, enfim, qualquer templo religioso que você queira levá-lo, vamos levar na sinagoga, na mesquita, vamos lá rezar, vamos orar. Ele fala: não, eu não quero, eu não vou seguir o seu Deus. E você acaba se frustrando com o seu filho, com a sua filha, e fala: como é possível um ser que veio de mim, da minha esposa, ou no caso a mulher, veio de mim, do meu marido, e é tão diferente de nós? Pode ter certeza que aí nós temos uma lei, a lei de reencarnação, trabalhando forte para vocês repararem situações que, numa experiência pretérita, pode ter sido
vocês, marido e mulher, pode ter sido filho, você estava na condição de filho, ele na condição de pai, tudo que você está recebendo agora dele como filho, você fez com ele quando ele era seu pai. Enfim, nós não podemos esquecer disso. As situações de Deus, as leis naturais de Deus, e essa da reencarnação de causa e efeito, Luciano, ela está sempre forte, sempre vigente na nossa vida. Com certeza. E você falando disso, eu voltei a me lembrar, ou volto a ressaltar a questão do porco-espinho, né? Porque essa, essa história, né? Essa história me lembra bem a questão das relações saudáveis, porque precisa existir uma liberdade que não distancia e que não prejudica e não esfria, não congela, né? Mas também precisa existir uma proximidade que não sufoca, né? Que não machuca. E os conflitos nas relações de todos os tipos, eles acontecem por isso. Né? Uma liberdade que sai do seu foco, né? Eu posso fazer o que eu quiser comigo e com o outro, e aí eu posso lesar por conta disso. Ou então eu estou tão próximo que acho que aquilo é meu, que o outro é meu, ou que eu posso fazer tudo, que eu posso mudá-lo, né? Que eu posso fazer com que aquela pessoa seja que eu quero, ou que eu não fui, né? Porque às vezes acontece também de eu exigir do outro não aquilo que eu acho que é o correto, mas aquilo que eu acho que eu deveria ter feito e não fiz, né? A Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal, ela fala bem sobre isso, e ela fala assim, é comum a temeridade de se acreditar que através do amor pode-se mudar o outro, né? O ser a quem se ama em um comportamento psicológico infantil, como se houvesse uma poção mágica para ser aplicada ao paciente que se compraz no vício, na dependência química ou em qualquer outra natureza. Então, acho que num passe de mágica, de alguma forma, né, eu vou conseguir mudar a cabeça do outro, a forma de ser do outro, porque eu amo, porque eu acho que o amor é isso, é fazer a outra pessoa seguir aquilo que eu acredito que faz sentido. E às vezes a gente. As frustrações, elas vêm por isso, pelas expectativas geradas por nós mesmos, por criar uma imagem das pessoas que ela não é real, porque nós mal nos conhecemos, quanto mais conhecer e entender verdadeiramente o que é o outro, né? Em relação a essa expectativa em relação a outra, eu tenho uma história interessante para contar. Aconteceu comigo, assim, era o ano de 2011, né? E eu passava, Deus me abençoou, na verdade, para que eu tivesse depressão. Então eu estava passando por um processo depressivo no ano de 2011 e, e eu fui procurar ajuda, evidentemente, procurar tratamento e, claro, a gente procura o divã do psicanalista, né, o psicólogo, para poder te ajudar. E comecei a fazer a terapia, gostei muito, né, muito legal a terapia, nunca tinha feito. E lá na terapia, para quem não conhece, de repente pode ser que tenha alguém que não conheça o método, mas você senta lá e você começa a falar, o cara vai te ouvindo, te ouvindo, te ouvindo, de vez em quando ele vai te dando uns chutes na canela, né, assim, entre aspas, vai te dando uns puxões de orelha e tal. E aí eu tava, evidentemente, lá falando, 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 e acho que eu tava reclamando de alguém. E nesse reclamar de alguém, ele parou e falou, Carlos, você sabe por que que você se frustra com as pessoas? E eu parei, pensei, falei, não, não sei por que que eu me frustro, né? Essa história de criar uma imagem das pessoas, né? Você se frustra com as pessoas, Carlos, porque você se considera um cara perfeito. Ele falou isso. E aquilo ficou matutando na minha cabeça. Eu falei, mas. E aí, ao tempo a gente foi desenvolvendo e eu cheguei à conclusão, é isso que você está falando, é o seguinte: a gente acaba criando uma imagem das pessoas, mas a imagem que a gente cria nas pessoas é algo que a gente projeta de dentro de nós mesmos. Uma imagem que eu acho que existe em mim, Luciano, eu projeto em você. Por exemplo, eu acho que eu, Carlos, sou uma pessoa paciente. Então eu ponho na minha cabeça que o Luciano também é paciente. Aí quando o Luciano não tem paciência comigo, eu me frustro. Falo, nossa, Luciano, você não tem paciência? E eu não esqueço-me, não olho para dentro de mim e vejo em várias oportunidades que eu, Carlos Jimenez, não tenho paciência com o Luciano e com qualquer outra pessoa. Eu projeto na minha esposa que eu acho que ela é uma pessoa diligente, que é uma pessoa assim, ó, vamos fazer, imediatamente ela já faz, vai lá, corre, não resolveu fazer isso, tal, quer dizer, não,
não perde tempo, né? Como diz aqui, nós estamos aqui no interior de São Paulo, né, o pessoal aí do Paraná, a gente fala que aqui o cara que é diligente, ele não capina sentado, ele está sempre pronto para trabalhar. Então, assim, o cara diligente é aquele que não capina sentado. Eu acho que a minha esposa é uma pessoa diligente. Aí, quando alguma coisa que ela não faz que eu esperava que ela fizesse, eu falo, nossa, você não fez, eu esperava que você fosse fazer. Por quê? Porque eu parto do pressuposto que eu, Carlos, também sou sempre diligente. Tudo aquilo que ela me pede, no momento que ela me pede, eu sempre faço, sempre resolvo, etc. E esqueço que às vezes eu também piso na bola como ela pisou comigo. Então, é isso, nós projetamos no outro uma perfeição, entre aspas, que a gente acha que existe dentro da gente. Mas, na verdade, todos nós somos imperfeitos. Evidentemente que talvez o Luciano tenha mais paciência que o Carlos, talvez o Carlos seja mais diligente que o Luciano, mas todos nós temos os nossos prós e os nossos contras. Por quê? Mais uma vez, a doutrina espírita explica para a gente. A gente é um ser em evolução, é um ser que foi abençoado com a reencarnação, justamente para quê? Para a gente poder crescer. Uhum. Então, assim, o que a gente tem que levar daqui, né? E aí o tema de hoje, daqui só se leva o amor, é justamente a progressão no sentido da moralidade, da espiritualidade que todos nós fazemos. O Carlos Gimenez, que entrou aqui pelo berço e que vai sair pelo túmulo, o Carlos do túmulo tem que ser melhor que o Carlos do berço. E esse período que intermedia o berço e o túmulo, nada mais é que apenas um capítulo de uma grande minissérie que é a nossa existência, que é uma existência infinita. E às vezes a gente se frustra, às vezes a gente se apega e a gente começa a brigar por bens materiais nesse atual capítulo dessa grande minissérie, porque a gente fala, não, eu tenho que ser feliz agora, eu tenho que ter dinheiro agora. Por quê? Porque eu preciso ter o último modelo do celular aí que está lançando, o mais top, eu tenho que ter o último modelo do veículo aí de uma marca famosa na garagem, eu tenho que ter uma casa que tem um espaço gourmet, tem que ter piscina, tem que ter sauna, tem que ter etc, etc, etc. E aí eu te pergunto, se o dinheiro fosse sinônimo de clínicas de psiquiatria é, 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 com pobres lá, nós teríamos clínicas de psiquiatria particulares? Não. Nós temos clínicas de psiquiatria particular, de tratamento, espaço, como você queira denominar, porque existe gente rica que não encontrou no dinheiro a felicidade que eles procuram e acabam se perdendo, eles têm que se internar nessas clínicas, nesses centros de reabilitação psíquico, para poder encontrar algo que está dentro deles, que é o amor, que é o amor a si, que é o amor ao próximo, que é o amor da fraternidade. Muito interessante essa colocação, porque eu me lembro de duas obras. Uma é da Joana de Ângeles, Vidas Vazias, a última obra publicada aí pelo Divaldo, né? Em que ele coloca exatamente isso, né? Então, essa forma de pensar extremamente voltada para as questões da matéria, imediatas, é que tem trazido um vazio muito grande, né? As pessoas vão tentando preencher esse vazio com questões puramente materiais e com as sensações dos prazeres atendidos, né? E isso acaba virando uma roda sem fim, porque a pessoa sempre vai buscar aquilo, o material, constantemente, né, como uma fuga de si mesmo. E aí, quando ela vê que nada disso que ela vai buscando ela tem encontrado, né, aí vem o buraco, né? Aí vem a queda na realidade. E o Amit Goswami, que é o grande cientista indiano, americano, né? Ele é indiano, que ele escreveu Consciência Cósmica também, um livro muito, mas muito interessante, em que ele traz um resultado de vários anos de pesquisa, um compilado de outras obras, em que ele fala que o materialismo não deu certo. Se tem uma coisa que neste planeta, desde a sua evolução, não deu certo, ele é muito enfático em dizer isso, é a questão do materialismo. Por quê? Porque o materialismo é a total ausência de consciência. E a ausência de consciência, né, anula a transformação de sentimentos e ideais nobres. Então, por isso
que nós temos uma onda de suicídio, de homicídio, de criminalidade e a busca de coisas que não resolvem os problemas espirituais, né? E aí ele fala, por exemplo, a gente está num momento em que em vários países tem se discutido o aborto, a pena de morte, a miséria grande, né? A maior parte da população ou vive mal ou vive na miséria. E aí você tem um grupo seleto de cientistas na NASA olhando Marte, Júpiter, Saturno e coisas assim, e isso não vai resolver o problema da humanidade. Ele é muito crítico nesse aspecto, né? Então ele fala, gasta-se trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de dólares com algumas coisas no nosso planeta para resolver, né, ideias e filosofias e pensamentos lá se o Galileu estava certo, se o Big Bang foi isso mesmo. Enquanto isso, nós temos problemas aí de pessoas que estão vivendo com 4, 5 dólares por mês. Então, Exatamente. Vamos dizer assim, falta de direção, né, que o materialismo leva, faz com que nós tenhamos consequências drásticas como essa que você citou, né? Nós não podemos, porque o materialismo, né, ele tem as 10 leis do materialismo. A primeira lei do materialismo, qual que é? Não sofrer. Sob aspecto algum, não sofrer. A primeira lei do materialismo. E as outras 9? Respeitar incondicionalmente a primeira lei. Então o materialismo é isso. O materialismo ele tira a possibilidade do sofrimento. Então, por exemplo, se você o materialista está andando no carro dele, dirigindo, de repente entra uma pessoa na frente do carro dele, um pedinte, um ser, um próprio assaltante, o que o materialista faz? Ele não quer saber, ele passa por cima. Ele não quer perder tempo, ele não quer saber o que o outro quer falar, ele não quer saber da situação do outro. Para ele, a vida do outro não importa, importa a vida dele, o tempo dele, então ele passa por cima. O materialismo faz com que a gente perca essa sensibilidade. E aí, evidentemente, né, eu não conheço, pode ser que exista, mas eu não conheço nenhum materialista feliz. Ninguém cita um materialista como um grande nome que você quiser aí. Vamos começar por Chico Xavier, o amor em pessoa, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, João Paulo II. São todos expoentes que não ficaram presos aos tesouros materiais. Ao contrário, trabalharam o tesouro do amor ao próximo. E a gente fica imaginando, né? Porque às vezes a gente imagina, tem uma historinha do Chico muito engraçado, que a gente trata o Chico como coloca ele num pedestal muito alto, né? E a gente acha assim, nossa, mas o que o Chico faz eu não consigo fazer. Tem uma história do Chico quando ele foi comprar tomates no supermercado, muito legal. Ele está lá comprando tomates. E ele pegava o tomate, tal, colocava, escolhia outro, devolvia, pegava, tal, colocava, escolhia outro. E uma senhora parou do lado e começou a perceber que o Chico Xavier fazia questão de levar 50% de tomates bons e 50% de tomates ruins. Então, para cada bom que ele pegava, ele fazia questão de pegar um ruim. A senhora ficou intrigada com aquilo, porque eu falo por mim, ninguém vai no supermercado, no varejão, comprar tomates na feira e escolhe tomates ruins. Não, a gente sempre escolhe tomates bons para levar para casa, os ruins a gente deixa lá. E essa senhora chegou para ele e falou, senhor, me desculpa, eu estou vendo o senhor sempre escolher tomate, o senhor leva um tomate bom ou um tomate ruim? Um bom e um ruim. O que o senhor vai fazer com esses tomates ruins? Ele falou, minha irmã, se eu levar só os tomates bons, quem vier depois de mim só vai ficar com os tomates ruins. Então o Chico pensava nas pessoas que viriam depois dele naquela circunstância de escolher tomate. Fraternidade maior que essa, caridade maior que essa, que é de distribuir o pão, que é de repartir o pão, melhor dizendo, a gente tem que ter entre nós. E a gente às vezes fala, nossa, o Chico é uma pessoa, um ser de luz, tá? Eu não consigo fazer o que ele fala. Consegue. Todos nós compramos tomates, todos nós, de alguma forma, compartilhamos situações, porque nós vivemos, né? E aí um ditado do materialismo, né? Um ditado popular do materialismo, qual que é? Quem chega primeiro, bebe água limpa. Outro ditado popular do materialismo, farinha pouca, o meu pirão primeiro. E a gente sempre tem essa. E a gente não pode pensar assim.
esse egoísmo, esse egocentrismo que todos nós estamos inseridos, né, fez com que a gente tivesse situações de calamidade, situações de pobreza extrema, situações de pessoas passando fome, enquanto muitos têm muito, enquanto muitos se deliciam com todo o conforto, outros estão na beira da calçada, passando por situações difíceis. E não adianta. A doutrina espírita, mais uma vez, é muito clara. Nós só teremos condições de evoluir e ser felizes se todos os irmãos da nossa família universal for feliz, se todo mundo carregar o sorriso no rosto. E aí o mundo de regeneração, que é o próximo mundo pelo qual eu espero estar um dia, com certeza o Luciano já vai estar na próxima encarnação dele, né? Vai estar lá no mundo de regeneração. Lá no mundo de regeneração, o sorriso ele é mais presente do que a lágrima. Lá ainda existe a lágrima no mundo de regeneração, mas o sorriso é mais presente. Hoje, aqui no mundo de expiação e prova, pelo qual nós estamos passando, nós temos mais a lágrima do que o sorriso. Mas nós só chegaremos no próximo mundo onde haverá mais sorriso se nós soubermos conviver com a lágrima na atual experiência. Porque para o Espiritismo, né, talvez tenha alguém aqui, vou reafirmar, que não segue a doutrina espírita, às vezes pergunta o que representa Jesus para o Espiritismo? Por que Jesus teve necessidade, então, para o Espiritismo, de ter passado aqui pelo planeta Terra como ele passou? Para nós espíritas, Jesus não veio salvar a gente do pecado, né? Com todo respeito a outras denominações religiosas, outras correntes religiosas que pensam dessa forma, que Jesus veio salvar a gente de um pecado maior. E que Jesus vai voltar, né, para algumas correntes. Para nós, Jesus não vai voltar dessa forma como ele veio, ele não vai reencarnar novamente. E ele, quando veio da primeira vez, ele veio para mostrar para nós que, ainda que estejamos sob a influência da carne, que ainda que estejamos na presença da matéria, é possível você amar o próximo mais do que a si mesmo. E que se você não fizer isso, não adianta, você não vai ser feliz. E ele não deixou isso escrito, Luciano. Jesus não deixou escrito, ó, um livro publicado por Jesus, né? Não existe isso. O que ele escreveu foi lá na areia da praia que o mar apagou. Mas mais do que deixar escrito, ele praticou. Ele fez. Ele acolheu aquela mulher que seria apedrejada, colocou todos à prova. Ele se confraternizou com os leprosos da época. Ele atendeu aquelas pessoas que ficavam esquecidas nos vales, os doentes. Ele esteve junto com os criminosos que infringiram as leis humanas. Enfim, Jesus mostrou para nós, porque a gente fica procurando, né, o caminho do céu e o caminho do inferno. Né? A gente fica nessa dicotomia. Né? E tem uma historinha, já passo para você comentar, por favor, para ajudar, que é uma historinha, é o seguinte: certa vez um rei queria saber qual que é o caminho do céu. Chamou os conselheiros dele e falou: eu quero que vocês me dêem uma resposta para me informar qual que é o caminho do céu, o que, que a gente faz para chegar no céu. E os conselheiros dele ficaram preocupados, falaram: nossa, como é que nós vamos falar para esse homem? Nós não sabemos, se a gente soubesse, a gente fazia esse caminho, mas não tem, etc. Lembraram que existia um sábio, num alto de uma montanha, longe. Ele falou: ele não vai lá não, se a gente falar que aquele sábio sabe qual que é o caminho da montanha, a gente pode falar, o caminho do céu, perdão, que ele não vai lá, é muito alto, longe, distante. E falaram para ele: ó, rei, tem um sábio aí que mora lá no alto daquela montanha, ele tem o caminho do céu. Aí o rei falou: tá bom, eu vou lá conversar com ele. O rei se equipou, colocou a armadura, reuniu seu exército, pegou a espada dele e saiu em comitiva para ir visitar esse sábio. Viajaram durante uma semana, etc. Chegaram na casa do sábio, uma casinha simples, pequena. Chegou, meteu o pé na porta, nem pediu licença. Falou: quem mora aqui? Aí tinha um senhor no canto preparando a alimentação dele: sou eu. Eu sou o rei, eu quero conversar com o senhor. Ele falou: pois não, pode se sentar. Aí o rei perguntou para ele: eu quero saber qual que é o caminho do céu e qual que é o caminho do inferno. Aí o sábio falou: não, mas não é assim que funciona, para que você quer saber? Não, eu quero saber. E começou a ameaçar: você vai ter que me falar. Ele falou: não, mas não é assim, você tem que fazer uma autorreflexão. Aí o rei sacou a espada e colocou no pescoço desse morador, desse sábio, e falou: eu quero saber qual que é o caminho do céu e qual que é o caminho do inferno. Se você não falar, eu te mato. Ele falou: esse caminho é o do inferno. Tudo que você está fazendo comigo está te levando para o inferno. Aí o rei recolheu a espada, embanhou a espada, afastou um pouquinho, sentou e falou: esse é o caminho que te leva ao céu. Se você não tiver paciência para esperar a hora certa, se você não tiver educação para lidar com o outro, se você não tiver amor, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Bem, isso faz todo sentido.
E é interessante você falar de Jesus, que Jesus não escreveu nada, né? E eu entendo que Jesus não escreveu, porque isso já está gravado em nossa consciência, né? Consciência desperta, eu consigo perceber o que está gravado na minha consciência e tento seguir isso, tento manifestar isso que está gravado. Então você falou do materialismo, você falou do materialista, né? O materialista não é o rico, né? Não é o rico que tem tudo, tem suas posses, porque esses também vão se comprazer vão se compadecer da dor do outro e vão auxiliar, e vão até onde há choro e ranger de dentes, né? Como vemos aí um Bill Gates da vida e grandes personalidades aí é, que ajudam muitas pessoas com todo o dinheiro que tem, e há pessoas que são materialistas, mesmo estando dentro dos templos religiosos, porque ainda não conseguem ou não querem ouvir a dor alheia, o sentimento do outro, e acaba fazendo o que você exemplificou com o carro, né? Passando por cima e aí faz de conta que tá tudo bem, né? Então essa questão do amor ele se manifesta na espiritualidade, não na religião, né? Mas na religiosidade e na espiritualidade. Quando eu me ligo com Deus, sabendo que Deus é amor, eu também amo e manifesto esse sentimento, fazendo alguma coisa, fazendo ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim. Sem dúvida, o nosso querido amigo Eduardo Gibelli, que é cantor do movimento espírita, né, ele fez uma música chamada Jornada. Ele tem uma frase fantástica nessa música que ele fala: a jornada vale mais que o destino. O sol sempre renasce chorando e sorrindo. Vou repetir. A jornada vale mais que o destino. E o sol sempre renasce, chorando ou sorrindo. Nós não podemos esquecer, né, nesse sentido de ser materialista ou de ser amoroso, que por maior que seja a dificuldade pela qual nós estamos passando, sempre haverá o amanhã. E para nós da doutrina espírita isso é muito reconfortante, porque a gente pode ter a certeza absoluta que o amanhã às vezes não é aqui nesse plano, mas haverá um amanhã em outro plano, né? E aí aqui cabe uma parêntese, uma consideração, os nossos irmãos que ceifam a sua própria vida, né, que cometem o suicídio, na vã ilusão de resolver os seus problemas, né? Porque eles acham que o problema deles é o fato, o problema é a vida, e não é a vida. O problema deles, a dificuldade que eles estão enfrentando, seja ela qual for, vai acompanhar eles na próxima experiência. A dor que eles sentem no coração vai continuar com eles do outro lado, do lado de lá. Porque não existe morte, existe vida além da vida. E aí, a frase do Eduardo Gibelli, a jornada vale mais que o destino, e o sol sempre renasce chorando ou sorrindo, é justamente para a gente ter que se refletir acerca dos objetivos da nossa vida. A gente não pode achar que um rompimento conjugal é o fim do mundo. A gente não pode achar que um revés financeiro é o fim do mundo, que o desemprego momentâneo é o fim do mundo, que o abandono do lar de um filho rebelde é o fim do mundo, que determinado político corrupto está no comando, que é o fim do mundo. Não, nós temos que pensar médio e longo prazo. O problema é que nós somos imediatistas. A verdade é essa, né, Luciano? Nós queremos as coisas tudo para amanhã. Nós queremos as coisas tudo para ontem. E aí, Emmanuel, no livro, deixa eu confirmar aqui, é no Vinha de Luz, que ele fala, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento que lhe corresponde à própria condição evolutiva. Vou repetir, no livro Vinha de Luz, Emmanuel diz, cada criatura procura o alimento que lhe corresponde à própria condição evolutiva. Daí porque se você tem um amargor muito grande no seu coração, se você tem um amargor muito grande no seu cérebro, se você tem vamos dizer assim, um sentimento de vazio, vamos começar a refletir a respeito das músicas que você ouve, por exemplo. Vamos começar a refletir aos tipos de programa televisivo que você assiste. Vamos refletir acerca dos livros que você lê.
Vamos refletir acerca das conversas que você tem com as pessoas, o tipo de papo que você mantém com as outras pessoas. Isso tudo reflete em você. Ah, então eu estou muito negativo, eu estou muito pessimista, eu estou muito exato. Vamos refletir como você age. Porque nós não podemos achar que, por exemplo, que Deus colocou o Luciano uma pessoa feliz, equilibrada, e colocou o Carlos uma pessoa desequilibrada, infeliz, né? E aqui, mais uma vez, a gente derruba um outro mito, que para a doutrina espírita isso é muito claro, não existe destino pré-estabelecido, porque as pessoas falam, o meu destino é ser infeliz, o meu destino é ser uma pessoa triste, o meu destino é ser solteira, né? A gente ouve muito isso, o meu destino é ser pobre. Não, não existe destino pré-estabelecido, porque se houvesse destino pré-estabelecido, Deus estaria sendo injusto com você, comigo, porque de repente ele colocou na mão do Silvio Santos uma fortuna material muito grande, e na minha ele não colocou nada. De repente ele colocou dentro do coração do Chico Xavier um amor muito grande, no meu ele não colocou nada. Não. O Silvio Santos conduziu a vida dele e trabalhou a vida dele para chegar naquele ponto de fortuna material. Chico Xavier conduziu a vida dele e trabalhou a vida dele para ele chegar naquela condição de fortuna espiritual. E você da mesma forma. Nós temos condições de fazer isso, seja ela qual for e de que forma for. Mas às vezes a gente, já para finalizar, são quase está chegando às 9 horas, né, Luciano, para a gente poder encerrar, mas a gente às vezes imagina que a felicidade está em coisas externas, está em coisas materiais. Eu vou contar uma historinha aqui para poder encerrar de minha parte, que certa vez um rei, não aquele que procurou o caminho do céu e do inferno, mas outro rei tinha um filho. E o filho do rei estava muito triste. Esse filho do rei estava muito triste. Aí esse rei ficou curioso para saber e falou: Meu filho, eu sou o rei, meu filho é príncipe, ele não pode ser triste da forma como ele fala. Menino amargurado, não saía, ficava lá no canto, ficava sozinho, isolado, não interagia com as outras pessoas, não sorria, não cantava. E aí, esse rei, com a intenção de resolver o problema do filho, reuniu os seus conselheiros, mandou chamar filósofos, professores, doutores, os psicólogos da época, os médicos da época, os curandeiros da época, etc., o bobo da corte, todo mundo para ajudar. Eles fizeram uma comissão. E ele chegou para essa comissão e falou: Eu quero a solução para o problema do meu filho. Ele é muito triste. Eu quero que vocês resolvam essa tristeza dele. E essa comissão, conversa daqui, conversa dali, e chegaram à conclusão, com os conhecimentos da época, que o rei deveria achar alguém feliz e pedir a camisa dessa pessoa e vestir essa camisa do filho dele. A partir desse momento, o filho dele seria uma pessoa feliz. O rei, com essa orientação, com essa sugestão, com essa consultoria, vamos dizer assim, né, partiu em busca de alguém feliz. E ele começou a andar pelas ruas ali do reino, eis que ele encontrou um padre feliz, cantando. Eu vou colocar padre aqui, mas é um líder religioso. Vamos falar dirigente espírita para não dar nenhuma conotação. Ele encontrou um dirigente espírita da época, muito feliz, cantando. E ele falou assim para esse dirigente espírita, falou: Ó, você mora aqui fora lá do castelo, vejo que você é uma pessoa muito feliz, você quer largar sua vida aqui e morar comigo lá no castelo? Para ser o meu conselheiro espiritual, meu conselheiro religioso? Aí o dirigente espírita falou: Quero sim, nossa, o que eu mais quero é morar lá, porque eu sei que quem mora lá é feliz. Aí o rei automaticamente falou: Opa, esse não é feliz da forma como eu quero, porque ele está trocando a condição dele para morar em outro lugar, então ele não é feliz aqui. E continuou a procura dele. Ele falou: Não, tá bom, depois eu te procuro, eu vou ver esse direito e tal. E continuou a procura dele. Continuou a procura dele, chegou lá num armazém, num comércio da época, numa banquinha lá de feira, uma pessoa cantarolando, trabalhando ali na feira e tal, pá, pá, vendendo as coisas, né? Oh, você é muito feliz, né? Sou muito feliz, tal, Você quer, o rei falando para ele, você quer morar comigo lá no reino para você cuidar da minha cozinha, da parte de alimentação? Nossa, é isso que eu mais quero. Eu quero viver lá com o senhor, porque eu sei lá quem vive lá no castelo é mais feliz que quem mora aqui. O rei falou: Esse também não serve. Não serve para morar lá, porque está trocando a atual condição dele por uma condição de vida melhor, então ele não é feliz aqui. E ele continuou andando. Aí eis que já estava saindo do vilarejo, retornando pro castelo, ele viu alguém cantarolando numa casinha próxima ali, aquela fumacinha saindo da chaminé, etc, etc. E ele foi lá conversar com essa pessoa. Chegou lá, conversou com o dono da casa, falou: Tudo bem e tal.
Eu estou vendo que o senhor está feliz. Ah, sim, a gente tem sempre que ser feliz, tem sempre que agradecer as coisas. Ah, sim. Você toparia ir morar comigo lá no castelo, para ter uma vida melhor, mais confortável? Ele falou, não, eu não quero ter essa vida de morar em castelo, não. Eu sou muito feliz onde eu moro aqui, com o meu rebanho de ovelhas aqui, fora daqui eu tenho todo o meu cercado, eu quero ficar por aqui. Aí o rei, opa, achei o cara. Um cara que é feliz onde está, não troca a condição dele por nada. Ele falou o seguinte: eu preciso da sua camisa. Por favor, você pode me dar a sua camisa? Aí esse senhor abriu o casaco e falou: eu não utilizo camisa. Aí o rei chegou à conclusão que não precisa ter camisa para ser feliz. A felicidade não está nos bens materiais. A felicidade está no ânimo das pessoas. A felicidade está no jeito da gente encarar as dificuldades pela qual nós enfrentamos, Luciano. Com certeza. A gente vai descobrindo a partir daí que a felicidade é uma construção nossa. E o amor também é uma construção nossa. E que isso tem o seu tempo de maturação. Isso tem para a gente chegar nesse estado, né, de felicidade, independente do contexto, independente das coisas, para eu amar, naquele sentido de Paulo de Tarso, o amor tudo suporta, né? Isso é um tempo. Por isso que nós estamos nessa vida com esse contexto, com essa escolha de religião, com essa família, com tudo isso, porque são os elementos que nós precisamos para o nosso progresso agora. Né? Às vezes é muito interessante essa história do castelo, porque a gente acha que o castelo do outro vai ser né, o motivo da nossa felicidade, a grama do vizinho é melhor, o outro país é melhor, Marte deve ser melhor se tiver vida lá, mas a gente esquece que somos nós que vamos construir tudo isso. Né? Somos nós que vamos fazer com que o que há de melhor possa nos rodear. Né? E aí sim a gente vai conseguir entender o significado do amor. Que ele não vai estar lá fora, mas ele, na verdade, vai estar dentro de nós. E aí a gente vai acabar dividindo, lembro do André Luiz, dividindo o amor para multiplicar a felicidade. É isso? Exatamente, é isso aí, meu irmão. Agradeço encarecidamente o convite. Nós não esquecemos de mandar um alô pro pessoal aí. Manda um alô pro pessoal que está assistindo aí, que mandou mensagem para nós aí, Luciano. Eu Vai vou passando os nomes aí. aqui no histórico um grande abraço para Marilza Silva, Cíntia Ribola, Renato Tadeu Baruf, César Pereira, Benedita Maria de Matos, Benedita Queiroz, Meire Patriarca, Mauri Cardoso, Felipe Vilela, Maria Aparecida Viana, Rosana Volpini, tem bastante gente, quanta gente. Henrique Bresciani, forte abraço, Rodrigo Marques, Adriana Gonçalves, minha prima, Lauren Campos, que está lá nos Estados Unidos, Rodrigo Limão, Rosana Volpini, Andresa Fortunato, Gustavo Nascimento, Lenise Pinheiro e vai. Irene Batista. Muita gente, que legal. Grande abraço. Fantástico. Eu quero te fazer um convite, Carlos, e um convite para vocês que estão aqui. No próximo sábado, às 5 horas da tarde, a gente vai ter uma apresentação aqui com o João Paulo Fernandes, que é de Portugal, e ele é um cantor de música lírica, clássica, música brasileira, música latina, música barroca. Ele é um cantor, um contratenor que canta em vários países aí da Europa, né? E ele vai fazer uma apresentação para nós. Então vai ser muito, muito, muito interessante mesmo. Gostaria que vocês participassem, divulguem. A partir de amanhã eu começo a divulgar mais intensamente essa apresentação do sábado, né? E no outro sábado, se tudo correr bem, nós vamos ter pintura mediúnica, tá? Vai ser uma Legal. experiência interessante. Carlos, muito obrigado pela sua disponibilidade em falar comigo. Você é muito ocupado, mas deu esse presente para nós. Fique com Deus e estamos sempre aqui, né? Eu que agradeço encarecidamente mais uma vez pelo convite. Se a gente agendar com um pouquinho de antecedência, a gente consegue encaixar aí. Somente agora que a gente está fazendo 2 programas por semana do Roda Viva, depois vai ficar mais tranquilo.
Mas foi um prazer muito grande e com certeza estaremos aí no próximo sábado às 5 da tarde, no outro também sobre Petiúria Mediúnica, acompanhando a você e todos os seus convidados. Que Deus continue te iluminando. Um abração, obrigado, gente, gratidão. Forte abraço a todos, que Jesus nos abençoe e até a próxima. Tchau, tchau, gente.